O Lesoto ou Reino do Lesoto é um país localizado na África Austral e apresenta uma curiosidade, pois todo o seu território está localizado dentro da África do Sul, como ocorre como Distrito Federal, que é um quadrado construído dentro do estado do Goiás. O país fica a uma altura entre 1.400 a 1.800 metros acima do mar, e é o único país do mundo em que todo o seu território se encontra em uma altitude mínima de 1.400 metros. E ô pessoal, beleza? Tudo bem com vocês, meus queridos? Aqui quem fala é o Zeke, junto do nosso querido Thiago Almeida, historizando a África em mais um episódio. Então é isso aí, já se inscreve, curte esse vídeo e vem comigo aprender a história da África. Por ser localizado dentro da África do Sul, o Lesoto acaba se tornando um enclave dentro do território sul-africano. Os idiomas oficiais por lá são o inglês e o Sotho. A capital do país é Maseru. A população total do Lesoto gira em torno de pouco mais de 2 milhões de habitantes e a religião predominante é o cristianismo, influência trazida pelos colonizadores ingleses. E para compreender melhor a história desse país, a gente precisa voltar alguns séculos. Então, vamos lá. O Sotho, grupo linguístico originado da expansão Banto, que avançou desde a costa ocidental da África e chegando à África Austral em meados do século XVI, se estabeleceram na região onde hoje está localizada a África do Sul, mas nunca foi fácil viver por ali. Diversos conflitos atravessam a história do Sotho, e a liderança de Moshosho I foi fundamental na unificação do Sotho diante de alguns embates no século XIX, num primeiro momento com tribos rivais, inclusive o poderoso Império Zulu, e em seguida contra os Boeres, que eram colônios que desembarcaram na região do Cabo da Boa Esperança no século XVII, sobretudo holandeses calvinistas, dinamarqueses e até franceses huguenotes. Ainda dentro desse ambiente conturbado, uma onda de violência tomou conta da região, sobretudo por pressão do avanço do Império Britânico e o constante fortalecimento do exército do Império Zulu. E essa onda de violência que levou à fome e até a casos de canibalismo ficou conhecida como Mifekane, termo da língua Zulu que significa esmagamento. Inclusive, o reino do Lesoto começou a ganhar a forma unificada que conhecemos hoje a partir desse período, pois a dispersão de vários povos foi dada a partir dessa tentativa de fuga das guerras. A treta entre Sotho e Boeres, por sua vez, tem relação com a tomada do Cabo da Boa Esperança por parte dos britânicos no século XIX, que buscavam construir o caminho para as Índias, e aquela região servia como entreposto, o que ficou conhecido como Grand Trek, um êxodo de Boeres em 1836 que rumaram para a direção onde viviam os Sotho, Swazis, Zulus e Xhosas. Os Boeres se recusavam a submeter-se às leis britânicas, o que resultou em conflitos sangrentos naquela região. Dois desses conflitos ocorreram entre 1858 e 1865, após o Império Britânico tentar intervir na invasão Boer sobre os territórios Sotho e, tendo a intervenção infrutífera, resolver abandonar o conflito. A Inglaterra chegou a reconhecer uma república Boer dentro do território Sotho, proibiu a venda de armas aos Sotho, mas permitiu que os Boeres se armarem livremente. Os Boeres buscavam expandir seus domínios ao ponto de terem saída para o mar, pois era a maneira de fazer negócios sem precisar pedir permissão aos britânicos para transportar mercadorias. O rei Moshosho I conseguiu evitar que o seu reino fosse incorporado ao Estado Livre de Orange, nome dado ao domínio Boerê na região. E a maneira para evitar o fim do reino de Lesoto
foi aceitar que Lesoto se tornasse protetorado britânico em 1869, um ano antes da sua morte. E com isso, os Soto conseguiram se estabelecer em definitivo na região. Em 1884, o Lesoto se tornou uma colônia britânica. Toda essa teia de conflitos justificaram o fato de o Lesoto estar localizado dentro da África do Sul, pois durante o século XIX, a África do Sul, conhecido como União Sul-Africana, estava sob domínio britânico. Então, quando a gente voltar a contar a história da Botsuana e da Suazilândia, esse pedaço da história será revisitado. A então Basutoland, como ficou conhecido o Reino de Lesoto de 1884 a 1966, período em que foi colônia inglesa, era dividida em 7 distritos. A economia girava em torno da criação de ovelhas, gado e a produção de alimentos para a subsistência. Anos depois, durante o período conhecido como Apartheid, regime de segregação racial implementado na África do Sul no final da década de 1940 e que perdurou até 1994, onde a população negra sul-africana sofria perseguição política e era excluída dentro do país, em que era a esmagadora maioria, o Lesoto sofreu fortemente as consequências desse regime segregacionista, pois o principal parceiro comercial era a África do Sul. Então, foi um período de aumento de fome no país. E também, o Lesoto acabou servindo de refúgio de várias pessoas que fugiam do apartheid na África do Sul. Num contexto em que vários países africanos buscavam a independência, o Lesoto, em 1966, sob o domínio de Moshoeshoe II, declarou a independência do país e uma série de conflitos armados e golpes de Estado marcaram as décadas seguintes. Conflitos entre civis do Partido Nacional Basoto contra a família real. Ainda hoje, o principal parceiro comercial do Lesoto é a África do Sul. Quase todos os produtos de consumo local são importados do país vizinho, mas o país produz feijão, milho, sorgo e trigo. Vários cidadãos de Lesoto buscaram trabalho também na África do Sul. O turismo no Lesoto ainda é muito baixo diante do potencial que o país apresenta, sobretudo por suas belas paisagens, cachoeiras e a Cordilheira do Drakensberg, que é uma atração à parte. O país apresenta um índice de desenvolvimento humano considerado baixo e também sofre com o problema do HIV, vírus da AIDS, que atinge aproximadamente 1 em cada 4 habitantes no país. No quesito educação, o país é um exemplo dentro do continente, pois os investimentos colocaram o país entre os que possuem maior taxa de alfabetização na África. Quase 90% das mulheres são alfabetizadas, algo raro no continente. Em números totais, os índices de alfabetização no país passam de 80% do total da população. O Festival de Artes e Cultura de Morijá é o mais tradicional evento cultural do país, que ocorre na vila de Morijá, uma vila no distrito de Maseru. O festival celebra a cultura dos povos tradicionais fundadores do Lesoto. O festival reúne música, dança e culinária tradicional do país, e os participantes utilizam as mantas tradicionais de lã que remontam à tradição dos povos fundadores do Reino do Lesoto. Atualmente, o Reino do Lesoto é uma monarquia constitucional, onde o rei Letsie III possui poderes bastante limitados, e isso tudo é o resultado de um arranjo político montado com o objetivo de cessar os conflitos que marcaram o período pós-independência entre civis e a família real. Então, a autoridade que realmente governa é o primeiro-ministro. Bem, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da história do país de Lesoto, um país bem interessante, e já complementa aqui a nossa jornada pela historização da África.
É isso aí, também devemos agradecer ao nosso querido professor de História, Tiago Almeida, por fazer a pesquisa e curar todas essas belas imagens que apareceram. Muito obrigado por tudo, e se você ficou curioso ou interessada, fontes na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, curte, mas se gostou mesmo, então compartilha e se inscreve. Não se esqueça de deixar o seu like triplo, e é isso aí, muito obrigado por tudo, valeu, falou e fui!